Deus, com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Mais um dia o Senhor concedeu para nós estarmos aqui nesse canal Boa Semente. Eu peço aos irmãos que em nome de Jesus se inscreva, compartilhe, porque nosso Deus ele tem obra maravilhosa a realizar em nossa vida. Hoje nós vamos falar do comportamento de uma serva de Deus. Como nós devemos estar na presença do Senhor, como nós devemos agradar a Deus, como que é uma serva do Senhor, prazer em servir a Deus. A igreja adota para as mulheres trajes decorosos, um vestir com pudor e modéstia, sem enfeites exteriores, nem uso de joias. Quando se fala, irmão, trajes decoroso, vestes adequada para aquela ocasião. Se nós for para um fórum, nós temos que se comportar como uma mulher bem trajada, cobrindo o seu corpo. Você não vai entrar de biquíni, você não vai entrar de uma roupa escandalosa dentro de um fórum, as regatas. Por quê? É um respeito que você tem e é uma lei. Então nós, irmãos, diante do Senhor, temos também que ter esse comportamento como uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Pois a Bíblia nos diz que nós somos a luz, e a luz ela tem que brilhar nas trevas. Nós, irmãos, temos que entender que a palavra de Deus ela nos ensina, nos orienta cada dia como nós devemos se comportar diante de um Deus vivo. Vamos ler em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Esse, irmãos, é realmente uma ordem divina da palavra do Senhor, que nós devemos se trajar honestamente. Quando se fala, irmãos, pudor e modéstia, é decência, uma ordem que você tem que sentir pelo Espírito de Deus que você é uma serva do Senhor, que nós somos uma serva do Senhor. Então nós temos que ter um traje, como está dizendo a Bíblia, honesto, com pudor e modéstia, com decência, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos. Quer dizer, exageros, coisas pecaminosas que não agradam ao Espírito de Deus. Pois a Bíblia diz que nós somos um templo, e esse templo do Espírito Santo, ele tem que ser abençoado por Deus. Temos que dar lugar para o Espírito de Deus habitar em nossa vida, pois somos mulheres que servimos a Deus. Temos que ter responsabilidade na maneira de nós se trajar como as mulheres de Deus. Nós vamos ler também aqui 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 1 e 5, que diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aqui está dizendo que sobre as mulheres que servem a Deus, ela também tem que obedecer ao seu marido pela palavra do Senhor. E com certeza com a modéstia dela, vamos dizer, a simplicidade dela, a sinceridade dela, ela ganha o seu esposo sem palavra, até mesmo
por que não dizer no trajar? Não escandaliza, ela é uma mulher que o marido olha e sente o prazer, não tem vergonha, porque ela está tendo o cuidado para não mostrar o seu corpo para outros homens. Então o esposo, ele tem o prazer de ter uma esposa realmente que tenha decência em sua veste. E com isso pode ganhar ele sem palavras, somente o seu exemplo. Vamos ler no versículo 5, que diz assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. A Bíblia diz aqui sobre Sara. Sara, ela é uma mulher assim que obedecia. Eu creio em tudo, no seu trajar, no seu falar, na sua vida cotidiana, dentro do seu lar, até mesmo lá fora, junto com o esposo, com os parentes. Ela tinha aqueles vestes na sua simplicidade. Eu me lembro que a minha mãe, ela não era uma cristã, ela era uma católica, e ela nunca colocou em seu corpo uma veste que não era para uma mulher. Ela sempre se trajava com uma veste com decência, com simplicidade, e ela ensinava a nós também a andar na simplicidade com uma veste de mulher. Mesmo que nós éramos uma criança, depois viemos para ser uma adolescente, jovens, nós também se trajava como uma mulher em decência e ordem da palavra do Senhor. Depois que ela aceitou Jesus, então não foi difícil para ela, porque ela já tinha essa raiz de geração da mãe que ensinou ela a se trajar como uma mulher decente. E isto agradou ao nosso Deus, porque ela aceitou Cristo, não foi difícil para ela continuar no seu traje de mulher de Deus. As mulheres cristãs devem distinguir-se das não cristãs, quer dizer, ser diferente daquelas que não têm ainda o Espírito de Deus. É normal uma mulher que ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus, ela se trajar da maneira que ela sente, agradar a ela, agradar a carne dela, agradar o esposo, agradar a sua vaidade, o seu pecado. Não é, irmãos, até mesmo ignorância de nossa parte, porque a pessoa ainda não tem o Espírito de Deus. Agora, quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é diferente. Por que diferente? Porque agora não é mais nós que vamos sentir nossa maneira de nós entrar numa loja e dizer: olha, eu vou comprar esse vestido bem escandaloso, né? Você achou bonito, e você olha e você vê ali e fala: quanto que é? Aí a pessoa fala: não, é tanto, vamos dizer R$100, 150. Você cobiçou. Você não tendo o Espírito de Deus, é normal comprar, você vestir e se dar bem, se sentir bem dentro daquele vestido, pois você ainda não tem um compromisso com Deus. Mas quando nós temos o compromisso com Deus, com o Espírito de Deus, é diferente. Nós vamos lá, olhamos, gostamos até mesmo, mas de repente o Espírito de Deus fala conosco: não, isto não é traje para você. O Espírito Santo fala e nós entendemos a linguagem do Espírito Santo, porque ele fala, ele toca, nós sentimos que nós gostamos, a nossa carne apreciou, gostou, nossos olhos olhou ali, achou lindo, mas o Espírito de Deus veio e repreendeu, porque a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Porque agora nós temos um compromisso com Deus. Então aí nós vamos obedecer o quê? A nós ou obedecer o Espírito de Deus? Pois há uma diferença. Nós acabamos de falar aqui que a mulher cristã deve distinguir das não cristãs. Então tem uma diferença. Agora nós temos o Espírito de Deus. Então tudo é lícito, tudo pode usar, tudo convém. Quer dizer, tudo pode usar, tudo você pode sentir, achar bom para você, mas não te convém. Por quê? Agora você tem o Espírito de Deus. É difícil?
Porque às vezes a mulher, eu sempre assim, quando Deus me dá oportunidade para falar, eu sempre expresso desta forma, que a mulher, ela é mais vaidosa do que o homem, porque nós temos desejo de se mostrar, quando nós não temos o Espírito de Deus, se mostrar mais bonita, uma mais do que a outra, para se sentir a beleza, para até mesmo ser cobiçada. Isto é realmente a carne. Mas quando nós temos o Espírito Santo é diferente, porque agora nós não vivemos mais a nossa vontade, é a vontade agora de Deus, do Espírito Santo. Então tem uma diferença, tem uma mudança. Aí você vai dizer, mas como eu vou ser uma crente, uma cristã, que para mim é tão difícil? Mas quando você aceita Cristo, você dá lugar para o Espírito de Deus, Deus começa te lapidando, Deus começa te amassando, Deus começa a fazer você aprender, passar pelas provas, pelas dificuldades, você vai entendendo com experiência nas maravilhas do Senhor, na palavra de Deus, através do Espírito Santo, que você vai orando, vai sentindo o sabor, você vai sentindo aquele desejo e vai se colocando na posição que o Espírito de Deus quer a tua vida. Então aí você vai sentir que como foi fácil eu largar a vaidade, do pecado, das coisas que eu gostava tanto, não foi difícil para mim. Por quê? Porque agora você deixou o Espírito de Deus tomar conta de você. Então você vai ouvir a voz do Espírito Santo e você vai passar a obedecer. Então aquilo vai tirando o desejo de você usar, vai tirando aquele desejo de vaidade, porque agora o Espírito Santo está dentro de você. Então o brilho tem que ser do Espírito Santo. Aquela vaidade, claro que você não vai estar com seus cabelos todos espantados, você não vai estar de qualquer maneira, não, você vai realmente cuidar da sua pele, você pode até passar um creme no seu rosto, cuidar, né? Desidratar sua pele, você vai cuidar. Não pode dizer que não pode você cuidar do seu corpo. Claro que pode, não a vaidade, porque a vaidade não agrada a Deus. Nós vamos entender cada dia mais, dando seu testemunho no mundo, quer no comportamento, quer no trajar, evitando roupas não condigente à postura cristã, sem vaidade ou futilidade. Você não precisa, minha irmã, ser linda, bonita, para você se vestir uma roupa tão colada em seu corpo, para você chamar atenção e fazer as pessoas pecarem. Porque a mulher, ela chama atenção, nós sabemos disso. Que a mulher, ela é bonita, a mulher, ela tem um corpo bonito, a mulher em seu olhar, em seus cabelos, em seu corpo, tudo nela é bonito. E o homem, ele cai em contradições quando ele vê a mulher. Ele pode ser até casado, mas se ele vê uma mulher que começa na frente dele a fazer rebolar, usar aquela roupa tão colada, toda pintada, com certeza vai chamar a atenção. Mas se ele vê uma serva do Senhor, ele pode até olhar. Uma serva de Deus, claro, as mulheres de Deus também são bonitas. As servas do Senhor são bonitas. Por quê? Nós parecemos com Deus. Então nós chamamos a atenção de quem? Do diabo. Porque ele não pode mais receber o que nós temos, que é o Espírito de Deus, o brilho do Espírito Santo de Deus. Então isto chama a atenção dele, porque ele quer destruir a nossa vida, ele quer acabar conosco, ele quer tirar o que o Senhor colocou e derrubar a nós, para matar a nós, espiritualmente, até mesmo carnal. Mas quando nós vigiamos, a Bíblia diz que o diabo cai por terra, pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui observando que nós temos que dar um bom testemunho no mundo, quer no comportamento, quer no trajar, evitando roupas não condigentes
como eu acabei de dizer, a postura de uma cristã. A mulher de Deus, ela não vai saindo no meio da rua, batendo papo, conversando, se jogando para lá e para cá, cascavelando, como diz a Bíblia, e se rebolando, dando confiança. Mulher de Deus não faz isto. Mulher de Deus, ela tem o comportamento de cristã, de uma mulher que ela se comporta em todo momento da sua vida, sem vaidade ou futilidade. Então, como eu acabei de falar, chamando atenção, fazendo com que as pessoas venham pecar, seja na rua, seja dentro da igreja. Por que não? Dentro da casa de Deus, temos os carnais, temos os espirituais. Então, temos que ter a vigilância. Até mesmo no cumprimentar um irmão, nós temos que ter a vigilância no falar com o irmão, com a simplicidade, como diz a Bíblia. A paz do Senhor, meu irmão, Jesus o abençoe. Esse é o comportamento de uma serva de Deus. Não você chegar rindo e se balançando, assim, mãe, não pode, né? Porque você agora pertence a Deus. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Tudo que era desagradável, que até mesmo causava ciúme no esposo, os pais chamavam atenção, né? Se é realmente uma jovem já que está se preparando para um casamento, uma jovem que já desceu as águas, ela tem seus 18, 19 anos, ela também tem que se comportar como uma verdadeira serva de Deus. Então é diferente. Temos que ter um comportamento que chama atenção, de um trajar diferente, uma semelhança de uma serva do Senhor. Esse é o comportamento de uma mulher de Deus, para chamar atenção para aquelas que ainda não conhecem. Que ela vai dizer assim: quando eu servir a Deus, quando eu ser uma crente, que o povo do mundo fala assim, quando eu ser uma crente, porque eu falava dessa forma também, eu vou ser diferente, não quero ser como eu sou, eu quero ser como aquela que está ali, aquela mulher de Deus que sempre passa por perto de mim, que sempre passa em frente à minha casa, em frente ao meu trabalho. Eu sempre procurar a entender que aquela mulher, ela é diferente. Ela não se veste como eu me vestia. Ela não se comporta como eu me comportava. Então, recebe uma diferença, uma transformação dado pelo Espírito de Deus. Não cortando os cabelos, mas soltando-os na hora da oração. Por que fala dessa forma? Soltando na hora da oração. Porque em substituição ao véu, o nosso cabelo que Deus deu para nós é o véu. E por que cortar o cabelo? A Bíblia diz que nós não devemos cortar os nossos cabelos, pois está no lugar de véu. Não adianta nós usar um véu artificial e sendo que nossos cabelos estão cortados. Com que se cobriam as antigas mulheres, abolido por Cristo posteriormente. Nós vamos ler na palavra do Senhor, nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 11, nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 5 e 7, que diz assim: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se,
que ponha o véu. Quando se fala tosquiar, é cortar. Rapar, quando rapa o cabelo, fica careca. Então põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Então, em toda forma, irmãos, em toda maneira de se expressar, irmão, nós podemos observar que nós, mulheres, temos que dar honra ao nosso esposo. Mas a mulher é a glória do varão. Então nós, todo momento, nós temos que dar exemplo como esposa, como serva de Deus, para que nós receba essa palavra de Deus, que a mulher é a glória do varão. Como assim a glória do varão? Ele se sente honrado de ter a sua esposa com decência e ordem, de ser uma serva de Deus. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então o cabelo é a coisa mais linda que Deus deu para nós, é o véu. E nós temos que honrar e zelar, cuidar, para que nós venhamos sempre ter esse véu que o Senhor deu para nós, que é o nosso cabelo. Nós vamos ler aqui Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 7. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Aqui está falando da igreja, irmão, da igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que Ele vem buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Nós temos que cada dia, irmãos, se preparar. Como eu disse no início, é difícil uma mulher largar da vaidade, é difícil. Mas através do Espírito Santo, nós dando lugar, com certeza, nós vamos recebendo, irmão, vitória, graça, porção dobrada do Espírito de Deus, para nós ser chamada de formosa, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Para que realmente o Senhor sinta que nós somos a igreja que está se preparando para morar na glória, porque o lugar já está preparado. Jesus, ele disse: eu vou para o Pai e eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo. Quem que vai estar com Cristo? O céu é coisa linda, é coisa pura, verdadeira. Não vai entrar lá no céu qualquer pessoa, mas sim aquelas que estão formosa, preparada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Então essa que o Senhor Jesus vai vir buscar. Ele é o noivo, nós somos a noiva, e nós estamos esperando esse noivo a tocar a trombeta para nós ser levado dessa terra. A contaminação da terra, ela prejudica o povo de Deus que não tiver na vigilância, que não tiver na pureza, na santidade. E a Bíblia diz que sem a santidade a qual ninguém verá o Senhor. Então prepara-te para poder encontrar com o Senhor nos ares, em nome do Senhor Jesus. Para isso nós temos que estar preparados. Que a beleza da mulher não esteja no seu exterior, e sim no seu interior, em santa postura. Graças a Deus. Qual é a postura, irmãos, que nós temos que ter? Como uma serva do Senhor. Postura de uma mulher de Deus, que realmente tem prazer em servir ao Senhor em espírito e em verdade. Que a beleza da mulher não esteja no seu exterior, mas no interior, em santa postura.
está dizendo, em santa postura. Vamos ler aqui em Tito, capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então, aqui está dizendo que as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. As mulheres idosas, que elas sejam exemplares, para aquelas que estão chegando, novas convertidas, que nós possamos falar do amor do Senhor e mostrar para elas a nossa vida de cristã, de uma serva do Senhor, para elas entrarem e olhar para nós e dizer: eu quero ser igual àquela irmã, eu quero ser igual àquela irmã lá do círculo de oração, aquela irmã que está lá na frente, abrindo culto, pregando a palavra, aquela irmã que participa do corpo e o sangue de Jesus. Porque nós temos que ter a postura de uma santa mulher de Deus. Não podemos ser lá na igreja uma coisa, na nossa casa outra, no nosso trabalho outro, na rua outro. Não, nós temos que ter um nível, de uma mulher de Deus aonde quer que nós estejamos. A postura de uma mulher santa, como diz a palavra de Deus. No nosso viver, séria no seu viver. Como convém às santas, não caluniadoras, não fofoqueiras, não contendeiras, não fazendo rodinha dentro da igreja, colocando maus exemplos para aquelas que estão chegando, como eu acabei de falar. Como que elas vão ser uma mulheres de círculo de oração, uma mulher de oração, uma mulher de jejum, uma mulher exemplares, se está vendo aquelas que elas chegaram e viu aquelas irmãs de rodinha, de fofoca, de contenda, de fermenteiras. Então, essas coisas desagradam ao Espírito de Deus. Com certeza, quem faz esse tipo de coisa não tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já se afastou dessa mulher, já se afastou dessa que diz serva de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que pensa que está vivo, mas está morto. Está na igreja, canta, até prega, até ora, até mesmo dá testemunho, vai lá na frente, tem algum cargo na igreja, mas não tem mais o Espírito de Deus. Por quê? Saiu fora da palavra de Deus, saiu fora dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz que não temos que ser não dadas a muito vinho, como eu acabei de falar. A Bíblia nos diz que não temos que estar tomando vinho, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não temos que tomar exemplos daqueles que fazem coisas erradas. Nós temos que tomar exemplos o que diz a Bíblia Sagrada. E que se nós aprender pela palavra do Senhor, nós só temos a ganhar. Porque o Espírito de Deus vai tomar prazer naquela mulher que ela procura ter o seu comportamento como uma verdadeira cristã, uma serva do Senhor. Não dada a muito vinho, mestra no bem. Então, não ser mulheres contendeiras, como eu disse, caluniadoras, fofoqueiras, fermenteiras, porque o vinho é isso, o vinho é alvoroçador. O vinho faz o quê? Quando a pessoa toma o vinho aí no mundo, começa a beber, daqui a um pouco ele está brigando, ele está matando, ele está xingando e de repente ele vai para uma cadeia, Ou a mulher também vai para uma cadeia, matou, depois se acorda, desperta, mas o que eu fiz? Por quê? Estava embriagada. Então a Bíblia não ensina nós a se embriagar, a Bíblia ensina nós a ser cheio do Espírito Santo de Deus. E mestra no bem. Então, se você for uma mulher de Deus, você é mestra em tudo, seja no seu lar, na igreja, seja no seu trabalho, você é mestra do bem. Você sabe o que você está fazendo, você tem um bom exemplo em tudo que você for fazer. O patrão confia em você. Você está dentro da sua casa, seu esposo confia em você. Você está na igreja fazendo a obra do Senhor, o pastor confia no seu trabalho, porque sabe que você é mestra no bem. Você faz aquilo que é agradável a Deus. Todo momento que nós estamos agradando a Deus, nós somos agradável.
para qualquer pessoa que nos vê, através do Espírito de Deus, que nós possamos ser exemplo em nome do Senhor Jesus. Já em relação à colaboração, à divulgação do Evangelho, o papel da mulher na igreja é de muita responsabilidade. Deus concedeu às mulheres todos os dons que concedeu ao homem. Na nova aliança, ela tem a mesma relação com o trabalho de Deus, para ajudar o homem em prol da salvação. Às vezes tem muitas pessoas que não aceitam uma mulher estar na frente de um trabalho, está fazendo a obra do Senhor, mas os dons o Senhor deu para nós. Por quê? Se nós somos salvos, se nós temos o direito da salvação, se nós temos o direito de pregar o Evangelho, o Senhor também concedeu para nós os dons, como homem. O dom para nós defender o Evangelho de Cristo aqui na terra. A Bíblia nos relata que Paulo ele trabalhou com mulheres. Logo mais nós vamos falar sobre essas mulheres que trabalhou com Paulo, com Timóteo. E hoje também os pastores, eles também trabalham com as mulheres, no ciclo de oração, no conjunto de mulheres, no conjunto de jovens, no conjunto de crianças, precisa das mulheres. As esposas, no ciclo de oração, as esposas estão do lado a lado junto com o esposo para fazer o ID do Senhor. Porque um homem, às vezes, ele não pode entrar dentro de uma casa sozinho. Tem que ter a esposa. Se não tem a esposa que não é serva de Deus, tem que ter as mulheres na igreja, que vão para acompanhar e para dialogar até mesmo com as mulheres que vão estar ali dentro daquela casa, nas visitas, nas evangelizações, dentro do hospital, nas cadeias. Hoje está sendo proibido por causa dessa pandemia, mas temos o trabalho que as mulheres são filtradas no Evangelho, através de nós ajudarmos da salvação. Cada dia nós entendemos que o Espírito Santo usa também as mulheres na face da terra, com grande autoridade do Espírito de Deus. Graças a Deus. E é tremendo quando uma mulher ela dá lugar para o Espírito Santo falar mais alto no seu coração com poder e graça. Louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui em Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, nós vamos ler aqui capítulo 3 e versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Irmão, se nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós, nós não podemos destruir. Como nós vamos destruir esse templo? É nós começar a fazer coisas desagradáveis a Deus. Colocar uma roupa mundana, nós se pintar e começar a se olhar no espelho e ver que até mesmo estamos desagradando a Deus. Se nós tivermos o Espírito de Deus, nós não vamos fazer isso. Não vamos, com certeza. Mas se nós perdemos o Espírito de Deus, nós vamos cair nessas contradições. Por quê? Porque o Espírito de Deus já se retirou. Mas quando nós, irmão, vigiamos, que passa pela nossa mente algo assim, nós não vamos fazer. Porque eu me lembro quando eu era nova convertida, eu cheguei a pensar, eu vou passar um batonzinho nos meus lábios. Quando eu só pensei, irmãos, eu me senti mal. O Espírito de Deus me repreendeu. E eu falei, não, Senhor, me perdoa que eu não vou fazer isso. Uma certa vez também eu pensei de passar a tesoura nos meus cabelos, deixar mais charmoso, né?
assim mais cortando assim, deixar mais cheinho na frente, ficar mais, como as pessoas falavam, você é tão bonita, deixa os teus cabelos cortadinhos, repicados, né? E aquilo foi querendo filtrar na minha mente, pois eu era nova convertida. E aí até pensei, falei, acho que eu vou mandar dar umas repicadas nos meus cabelos para ficar mais bonita, né? Eu tinha só 21 anos quando eu aceitei a Cristo. E você sabe que a mulher, ela é cheia de vaidade. Como a gente já no início a gente já falamos que a carne, ela gosta da beleza, né? De mostrar, de atrair as pessoas. E aí eu comecei até a pensar, mas quando eu fui no espelho e falei, comecei a entrar aquilo na minha mente, o Espírito de Deus veio e me repreendeu. Graças eu dou, porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor repreende e castiga todo quanto Ele ama. Então, se nós somos repreendidos pelo Senhor, nós temos que dar graças a Deus, dar glória a Deus. Por quê? Porque enquanto estamos aqui no mundo, a porta da graça está aberta, nós somos repreendidos pelo Senhor, vamos agradecer. Porque no fim, que o Senhor arrebatar a igreja, já era, não tem mais tempo de arrependimento, do Espírito de repreender, não tem mais tempo. Então vamos tomar cuidado para nós não fazer isso, destruir o templo do Espírito Santo que somos nós. Se nós destruir, aqui está dizendo, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Como ele vai destruir? Nós vamos ser condenados. É só isso, né? Vamos ser condenados. Porque há dois caminhos, céu e inferno. Há a salvação e a condenação. Não tem outro caminho. Ou nós obedecemos a Deus para ser salvo, como diz a palavra do Senhor, o templo de Deus que sois vós é santo. A Bíblia diz que nós devemos adorar ao Senhor porque Ele é santo. Então nós também temos que procurar cada dia buscando para ser santo. Quando Ele vê que nós estamos já santo, Ele tira nós da terra. Não ficamos mais, porque já está aperfeiçoado, nivelado para ir para a glória, no prumo do Espírito de Deus. Então você é o templo do Espírito Santo. Deseja ser salvo? Deseja ir para o céu? Procure se santificar, porque sem a santidade a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos procurar estar dentro desta palavra maravilhosa que o Senhor nos ensina todos os dias. A mulher que teme a Deus é louvada por ensinar a sua lei, ajudando o homem no serviço de Deus. Graças a Deus. Nós falamos sobre esse assunto, que a mulher é louvada a ensinar a sua lei, ajudando o homem. Já falamos aqui no início que nós estamos junto com o esposo, junto com o pastor, junto com os irmãos, a obra do Senhor. E o nosso Deus, irmãos, Ele se agrada muito em nós estarmos unidos no trabalho do Senhor. Desta forma, a igreja não se opõe à colaboração da mulher em seus trabalhos. Muitas mulheres na Bíblia foram cooperadoras na igreja. Nós vamos ler em Romanos, louvado seja Deus, capítulo 16 e versículo 1. Recomendo-vos, pois Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas
dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Antrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos, que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. Então, esses eram os que ajudavam a obra do Senhor, os cooperadores. E saudai a Trifena e a Trifosa, e as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Então, esses são os irmãos que cooperavam na obra do Senhor. Irmãos, irmãs, casais, que ajudavam, que estavam empenhados na obra do Senhor. Que estavam ali dando tudo, se doando para a obra de Deus. E Timóteo e Paulo, eles eram aqueles cooperadores, aqueles pastores, que eles se preocupavam com esses irmãos e irmãs que estavam juntos, unidos na obra do Senhor. Então eles falavam um com o outro: olha, recomendo que vocês orem, cuide deles, porque eles precisam de ajuda também, porque se eles estão ajudando, nós também precisamos de colaborar com eles em tudo. No momento, talvez, da dificuldade, no momento de faltar alguma coisa, seja na luta, na dificuldade, na oração, enfim, irmãos, colaborando uns com os outros, e o Espírito Santo de Deus se agradando, porque assim o povo de Deus somos família de Cristo, não é isso que a Bíblia diz? Que a família do Senhor, nós devemos estar unidos. E aqui também fala sobre a família, dizendo que saudai a Herodião, e também fala sobre saudai os da família de Aristóbulo e saudai a família de Narciso. Saudai a família. Então todos eles se preocupavam com as famílias também. Talvez família, muitas vezes poderiam nem todos ser também cristãos, mas eles se preocupavam com a família daqueles irmãos que lutavam pela obra do Senhor. Nós não somos assim? Se tem os irmãos, ora pela minha família, ora por mim, ora pela minha família. Quer dizer, nós englobamos os irmãos, mesmo que não são servos de Deus, mas tem aqueles irmãos que estão ali na obra do Senhor, empenhado, buscando a Deus no campanha, fazendo ali aquela intercessão através do Espírito de Deus, uns orando pelos outros, e o Senhor fazendo uma grande obra. Graças a Deus. Então, este, irmão, é a maneira de nós estarmos na presença do Senhor. Vamos orar e pedir para Deus nos ajudar, como nós mulheres, ser verdadeiramente exemplos na casa do Pai, na onde nós estivermos em adoração a Deus. Senhor Deus e maravilhoso Pai, aqui nós estamos mais uma vez, Senhor, te agradecendo por essa oportunidade tão especial que o Espírito de Deus nos concedeu. Senhor, perdoa, meu Pai, todos os meus pecados diante de Ti, ó Pai. Que a Tua graça e o Teu poder repousa sobre a Tua serva, repousa sobre aqueles, Senhor, que estão me ouvindo, meu Deus. Visita, Senhor, essas vidas católicas, essas vidas, Senhor, que ainda não têm o conhecimento da Sua palavra. Meu Deus, que ainda não foi revelada em seu coração esta palavra de salvação, mas eu creio que o Senhor pode alcançar agora com misericórdia. Senhor, ajuda, meu Deus, mesmo que tenham dificuldade de largar e abandonar as coisas banais desta vida, mas o Espírito Santo é que se responsabiliza a orientar, a ensinar, meu Pai, a cada passo da vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, desse casal, dessa família, meu Deus, desta jovem, Senhor. Repreenda toda astúcia, cilada do inimigo, que
que muitas vezes coloca no coração, meu Pai, para se cuidar somente na aparência, mas o Espírito Santo, Ele quer ver dentro de nós, meu Pai, uma atitude, Senhor, dentro de nós, meu Pai, uma responsabilidade de ser mulher de Deus, de ser jovem do Senhor, de ser, ó Pai, aquela mulher que tem o exemplo de cristã, de uma mulher que dá lugar para o Espírito de Deus, templo do Espírito Santo. Meu Senhor, salve as almas, liberte as vidas, transforme as vidas, meu Pai. Senhor, toma conta daquele que está no hospital, nas cadeias, nas penitenciárias, Senhor, aquele que estão até mesmo, ó Pai, em todo lugar na face dessa terra, que tem, Senhor Jesus, muitos prejuízos, meu Deus, material, muitos prejuízos espiritual, por que não? Porque muitos até mesmo desistiu de te servir, de estar ficando em casa, meu Pai, muitos até mesmo, Senhor, desistiu de estar na tua presença, esqueceu do teu poder, ó Pai, mas a tua misericórdia é grande, o poder do Espírito Santo é imensurável, e eu creio nas suas promessas, meu Pai. Dai a vitória a esse povo, para a tua glória, Senhor, visita cada um pelo sangue de Jesus Cristo e confirma as bênçãos, Senhor, numerosa no coração de cada vida, para a honra e a glória do seu nome santo. Meu Deus, eu apresento também, Senhor, os inscritos, meu Pai, aqueles que têm compartilhado, meu Deus, conosco nesse canal Boa Semente, que seja uma palavra inspirada pelo Espírito Santo em cada vida, para a glória do teu santo e poderoso nome. Dai a bênção a todos, meu Senhor, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo fique no seu coração, em nome do Senhor.